Fala galera, eu sou o Matheus e neste vídeo eu vou te contar os 5 erros mais comuns de investidores iniciantes. E cara, vai por mim, se você não cometer nenhum desses erros, você vai estar na frente de 99% dos novos investidores. E bem, como eu não gosto de enrolar, já vou começar falando do primeiro erro, um dos mais comuns que eu vejo, que é justamente você investir por dicas. Você entra lá no YouTube, joga, sei lá, algum fundo imobiliário ou alguma ação e cai em um vídeo de algum influenciador. É aquele cara tá falando, isso aqui é muito bom, você vai lá e investe seu dinheiro. Cara, você tem que entender, até mesmo eu, né? Eu falo aqui de fundos imobiliários, eu falo de ações, de renda fixa, enfim, mais de fundos imobiliários. Você entra no meu vídeo e tá lá falando bem de um fundo imobiliário em específico, mas você tem que entender que aquele fundo imobiliário é bom na minha visão, com base nos meus conhecimentos e com base nos meus estudos. Para você saber se aquele fundo imobiliário, aquela ação ou aquele ativo em específico é bom para você, você tem que pesquisar mais a fundo sobre aquele investimento. Não é pegar ali tudo por verdade de alguém que está falando e simplesmente colocar o seu dinheiro. Porque pensa comigo, você trabalhou muito para você ter o seu dinheiro. Você vai deixar mesmo a decisão de investir em determinado ativo na mão de outra pessoa? Cara, isso na minha opinião nem faz sentido. E eu estendo isso não só para influenciadores. Você vê, né? Tô aqui gravando um vídeo falando para você não seguir dica de influenciador. Mas eu criei aqui o canal para ser sincero com você. Se fosse fácil assim, era só você seguir a dica ali de algum influenciador que você estaria rico, né? Mas não é assim que funciona. Todos nós erramos. Cada um tem um objetivo. Por exemplo, eu tenho um objetivo de comprar, sei lá, uma casa ou um apartamento daqui 2 anos. Você pode não ter esse objetivo, porque a gente tem realidades diferentes. Você pode estar ganhando aí 15, 20, 30 mil por mês. Eu posso estar ganhando aqui 2, 3 mil por mês, tá vendo? São realidades diferentes, são conhecimentos diferentes, são vidas diferentes. Então não faz muito sentido você investir com base no que eu acho. Então você pode sim pesquisar aí sobre uma ação, sobre um fundo imobiliário no YouTube, mas aprofunda ali, cara. Se você investe em um fundo imobiliário, por exemplo, vê aí o meu vídeo, depois entra no relatório gerencial, faz outras pesquisas, né, em outras fontes para você ver se aquele ativo ele é realmente bom para você. E eu estendo isso aqui falando também desses grandes investidores, né? Eu vejo muita gente falando, mas eu invisto igual o Warren Buffett, eu invisto aí igual o Luiz Barsi, né, que atualmente é o maior investidor aqui, pessoa física da Bolsa de Valores, mas cara, eles também são humanos e eles também erram. Por exemplo, um tempo atrás, o Warren Buffett comprou uma parte do Nubank, foi um monte de gente e comprou também cotas lá do Nubank. E olha só o que aconteceu, desde que ele abriu capital, temos aí uma desvalorização de 63%. Não estou dizendo que ele fez certo ou fez errado, mas pensa comigo o seguinte, você não sabe o percentual do patrimônio que o Warren Buffett colocou ali no Nubank. Ele pode ter colocado, por exemplo, 0,05% do patrimônio dele ali no Nubank. Aí vai uma pessoa desavisada e coloca o quê? 50% do patrimônio dela no Nubank. Então, repito, são realidades diferentes. Se o Warren Buffett perder aquele dinheiro, para ele tanto faz, o cara é bilionário. Com o Luiz Barsi, a mesma coisa. Para você ter ideia, ele é um grande crítico de investimentos no exterior, mas veja o seguinte, nos últimos 5 anos, o Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa de Valores, subiu 23,57%. Claro, a carteira do Luiz Barsi deve ter valorizado bem mais do que isso aqui, até porque ele tem dados aí que a gente não tem, ele tem acesso a informações que a gente não tem, mas enfim, é só para título de exemplo, porque logicamente a gente não vai ter a mesma rentabilidade do Luiz Barsi, né? São, repito, realidades diferentes. Vou pegar aqui uma pessoa comum, valorizou aqui, 23,51%, e olha só, compara isso com os índices dos Estados Unidos. O Dow Jones valorizou no mesmo período 39%, o S&P 500 55%, a Nasdaq 68%, ou seja, lá fora, nos últimos 5 anos, os investimentos valorizaram mais do que investimentos aqui no Brasil. Olha só a questão aí do dólar também. Em 2018, ele estava aí
em R$ 3,50 e agora está batendo na casa dos R$ 5. Já chegou a valer mais do que R$ 5, né? Ou seja, temos aí uma valorização do dólar de 42%. Então, não é porque um grande investidor só investe aqui no Brasil que você tem que fazer a mesma coisa. Repito, são realidades diferentes. Quando o Luiz Barsi ele compra ali ações de alguma empresa, ele compra tantas ações que ele tem poder ali na questão de conselho da empresa, na questão de administração da empresa, e a gente não tem esse poder. Então, para ele, faz muito sentido investir apenas aqui no Brasil. Mas pensa comigo, você e eu, a gente que investe aí R$ 500 por mês, R$ 1.000 por mês, até mesmo 5, 10 mil reais por mês. Quando a gente compra ações de alguma empresa, a gente não vai influenciar em nada ali nela. Então, realmente faz sentido a gente seguir essa premissa do Luiz Barsi de investir apenas aqui no Brasil? Tá vendo como que para ele faz sentido, mas para a gente não faz sentido, que é realmente importante a gente diversificar, investir em ações, investir em fundos imobiliários. O Luiz Barsi também é crítico em fundos imobiliários, mas veja comigo, o cara já é bilionário. Temos aí os fundos imobiliários, bons fundos imobiliários, que pagam dividendos de forma mensal. E isso é muito bom para aquele investidor que quer ter ali um complemento de renda mensal. Então, tá vendo? Aquela premissa do Luiz Barsi acaba não valendo aqui pra gente que tem menor poder aquisitivo. Então, não fica seguindo, cara, as dicas aí desses grandes investidores. Veja apenas a essência ali por trás. Por exemplo, qual é a essência por trás dos investimentos do Luiz Barsi? Qual é a essência por trás dos investimentos do Warren Buffett? É a questão do buy and hold, ou seja, você comprar e segurar o seu investimento pelo máximo de tempo possível. É você realmente se tornar sócio da companhia. Então, segue a essência ali do investimento, não as dicas. Porque veja comigo, o Luiz Barsi, por exemplo, ele gosta da IRBR3. Particularmente falando, eu já não gosto muito da companhia, porque na minha opinião, ali dentro tem alguns problemas de governança. Mas, repito, ele pode ter mais informações do que eu, logicamente, né? Ele vai ter mais informações do que eu. Então, ele investe na companhia. Mas pensa comigo, se der algum problema, você acha que quem vai ficar sabendo primeiro? O Luiz Barsi ou eu? Então, ele pode vender ali ações da IRB a qualquer momento? Pode sim. E se eu comprei usando a dica do Luiz Barsi, eu posso acabar me lascando no final, porque eu não conheço a carteira de investimento dele, eu não conheço a estratégia dele. E repito, são realidades diferentes. O cara é bilionário, eu não sou nem rico ainda, para você ter ideia. Então eu não estou aqui criticando a essência do investimento dele. Eu estou aqui falando para você o seguinte: não saia investindo aí em apenas por dicas, seja de influenciador, seja de amigo, seja porque o cara é bilionário. Vai ali, pesquisa mais sobre aquilo, porque se você quer se tornar um investidor, você não pode ser preguiçoso. Você tem que levantar a bunda da cadeira, desculpa a expressão, mas eu tive que falar isso. Você tem que levantar a bunda da cadeira e começar a estudar. Se você não tem muito tempo, assina aí uma casa de análise, mas faça sempre as suas pesquisas para você não ficar dependendo de uma casa de análise ou de algum influenciador. Então, se você fazer os seus estudos e não seguir apenas por dicas, tenho certeza que você vai sair na frente de vários investidores iniciantes. Mas vamos ao segundo erro mais comum. Esse eu caí, que foi investir olhando apenas o dividend yield, seja de fundos imobiliários, seja até mesmo de ações. Por exemplo, os fundos imobiliários que atualmente estão com maior dividend yield são esses aqui, ó. Só para você ter ideia, vou arrastar aqui para o lado, ó. Temos aí dividend yield de 123% no último ano, de 54%, de 24%, de 18%, já vi alguns aí inclusive de 20%. Então assim, se você investe olhando apenas o dividend yield, o que acontece? Você não sabe aonde que você está investindo e o risco que você está correndo naquele investimento. Por exemplo, essa semana eu postei esse vídeo aqui, você pode ver que ele até tem um pouco mais de visualizações, né? 12 mil visualizações. Eu estava mostrando aqui os calotes que vem acontecendo com alguns fundos imobiliários e eu vi comentário lá desesperado, porque provavelmente aquela pessoa olhou apenas o dividend yield. Por exemplo, todos esses fundos aqui estavam realmente com dividend yield alto, mas será que aquela pessoa conhecia o risco do fundo imobiliário? Então, antes de investir, não olhe apenas o dividend yield,
Olha aí outras questões, por exemplo, aonde que aquele fundo imobiliário investe, quais são os imóveis que ele possui, quantos CRIs, por exemplo, que ele possui. Se você investe em alguma ação, pesquisa aí coisas relacionadas à governança da empresa. Será que a empresa está cara? Será que a empresa está barata? Será que ela tem alguma vantagem competitiva? Então você precisa conhecer a fundo aquele investimento que você está fazendo para você não ter nenhuma surpresa. Então, se você investe dessa forma, analisando bem, cara, vai ser muito difícil mesmo você perder dinheiro na bolsa de valores, porque você vai conhecer a fundo todos os seus ativos. E ligado a esse erro, tem outro erro também muito comum. Agora estamos no terceiro erro, que é você não conhecer o percentual de risco na sua carteira. E como é que você conhece o percentual de risco na sua carteira? Claro, é muito simples, é você saber aonde você está investindo. Por exemplo, nessa carteira aqui, quais são as ações mais arriscadas que eu tenho? Temos aqui, ó, a Lojas Renner, até porque é uma varejista, então por si só já temos aí um certo risco. Temos aqui também, ó, a Rent, ou seja, a Localiza, porque ela aluga carro. Então também temos ali, né, um risco por trás. Temos aqui, ó, a BB Seguridade, que já é mais tranquilo, a Porto Seguro, que já é mais tranquilo. Empresas do setor elétrico costumam ser mais tranquilas, mas é bom você ficar atento. Empresas de saúde também costumam ser mais tranquilas. Temos aqui, ó, empresas do setor financeiro também costumam ser mais tranquilos. A SAPR4, apesar de eu estar tranquilo com ela, a gente tem que ver que quem controla ela é um estado. Então, ela tem até, né, uma gerência estatal ali. Então, também tem um certo risco. Já os fundos imobiliários, o fundo de tijolo que mais tem risco dentre estes aqui é justamente o fundo de lajes, ou seja, o BBRC11, porque ele tem imóveis alugados para o Banco do Brasil. E qual fundo imobiliário de papel mais arriscado? Temos aqui o BCRI11. E qual fundo imobiliário mais arriscado de fundo? Aqui temos o BPFF11. Ou seja, é você conhecer quais são os ativos mais arriscados na sua carteira. Temos aqui, ó, criptomoedas, que por si só já são bem arriscadas, mas entre o Bitcoin e o Ethereum, qual é o mais arriscado? Logicamente, é o Ethereum. Poderia ter outro criptoativo? Sim, poderia ter outro criptoativo mais arriscado, mas você tem que entender o seguinte, qual é o percentual de risco que está na sua carteira? Por exemplo, aqui na minha carteira de ações, temos aí em torno de 10% de risco. Fundos imobiliários, 10% de risco. Temos aqui na minha carteira no total, aproximadamente aqui 5% de risco na parte de criptoativos, né? Ou seja, todos os criptoativos eu considero como sendo investimento de risco e o restante dá em torno aí de uns 6 para 7%, ou seja, entre 10 e 12% é o percentual de risco da minha carteira. E aí, qual é o percentual de risco na sua carteira? Sabe por que é importante a gente conhecer isso? Porque pensa comigo o seguinte, você investiu ali, por exemplo, 50% do seu patrimônio em um fundo imobiliário. Já pensou se ele é um ativo de risco, como por exemplo o HCTR11, e do nada ele despenca ali 50%, que foi o que aconteceu no último semestre? Então o que acontece? Você perdeu ali praticamente 25% do seu patrimônio total. Inclusive, esse foi um dos comentários naquele vídeo lá que eu te mostrei, porque uma pessoa colocou muito do patrimônio dela em apenas um fundo imobiliário, se eu não me engano, um ou foi 2 fundos imobiliários. Os dois caíram bastante e o que aconteceu? Aquela pessoa nem está dormindo direito. Então, você conhecendo o risco da sua carteira, você vai saber mediar. Cara, quanto de risco que eu consigo aguentar? 5% da minha carteira? 10%? Não aguento nada de risco na minha carteira? Cara, isso vai fazer muita diferença para você que investe, principalmente focando no longo prazo. Então a dica aqui é, nunca invista aí em apenas um ativo, em apenas 2 ativos, em poucos ativos. O ideal é você diversificar. O meu conselho é, nunca tenha mais de 5% em um único ativo. Vamos então a outra dica, né? O outro erro mais comum que eu vejo, que é aquela pessoa que gosta de fazer preço médio, né? Ativo caiu, vai lá e faz preço médio. Ativo caiu, vai lá e faz preço médio. Mas pensa comigo o seguinte, eu trouxe aqui um exemplo. A Oi, muita gente já conhece, né? Oi BR4. Ela já chegou a ser negociada, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, ó, a R$1.000, na verdade, R$1.147. Aí pensa comigo, aquela pessoa que comprou uma ação da Oi a esse preço
e veio fazendo o preço médio, será que ela está feliz? Olha a ação hoje, ó, R$ 2,43. Então fazer preço médio em uma ação ou um fundo imobiliário, na minha opinião, pode ser um erro. Vejamos aqui, por exemplo, esse aqui eu sei que vai ser polêmico, mas enfim, quem me acompanha já sabe, eu não sou muito chegado no BRCR11, possui um ótimo portfólio, mas na minha opinião não está sendo bem gerido. Veja aqui, ó, em 2012, cada cota custava R$ 153,16. E olha agora, R$ 55. Será que aquela pessoa que veio fazendo o preço médio com o BRCR11 está feliz? Veja aqui, ó, 63% de queda. E só para ressaltar, não estou dizendo aqui que é errado fazer preço médio, mas que é errado fazer preço médio em um ativo que você já viu que perdeu o fundamento. Cara, se você está vendo aí o ativo caindo e perdeu o fundamento, o que eu faço? Lembrando, não é recomendação de investimento, é apenas o que eu faço. Eu apenas me livro dele. Tem pessoas que deixam aquele ativo ali de molho, não vendem, mas também não compram mais. Então pensa comigo, aquela pessoa que saiu comprando aí o IBR, R$100, depois R$90, depois R$80, depois R$70, será que ela está feliz? Eu tenho certeza absoluta que ela não está feliz e o PM dela ainda está alta, né? O preço médio dela ainda está alta. Então, fazer preço médio nem sempre é a melhor escolha, porque além de você perder aí o seu investimento investindo em um ativo que perdeu o fundamento, você ainda está perdendo oportunidades de outras empresas que poderiam valorizar ali o seu investimento em 10, 15, 20%. Então, fazer preço médio pode não valer a pena. Claro, existem aí logicamente exceções. Se aquele ativo caiu e continua com fundamento, na minha opinião, vale a pena sim você diminuir ali o seu preço médio. Mas se você está vendo que o fundo imobiliário, que a ação, enfim, o seu investimento ali, né, o seu ativo, ele perdeu o fundamento, na minha opinião, já não valeria mais a pena nem estar com ele na carteira. E o último erro mais comum que eu vejo um investidor iniciante cometendo é não ter paciência, porque se você investe focando no longo prazo, que é o ideal, né? Você viu a essência por trás do investimento aí de Warren Buffett, de Peter Lynch, de Louis Barsi, grandes investidores, né? A essência é justamente buy and hold, ou seja, você segurar um bom ativo e ficar nele pela maior quantidade de tempo possível. Aí sim você vai ter ganhado dinheiro, né? Porque dizem esses investidores que você ganha dinheiro na espera, logicamente fazendo bons investimentos. Eles são bilionários, então logicamente essa é uma premissa verdadeira. Veja o seguinte, ó, vou te mostrar aqui que em fevereiro de 2020 até março de 2020, ou seja, praticamente aí um mês, a Bolsa de Valores caiu, ó, 41%. Aquelas pessoas ali que não conheciam o percentual de risco na sua carteira, que ficaram desesperadas, que foram impacientes, venderam, logicamente venderam no prejuízo. Mas aquelas pessoas que tiveram paciência, viram ali que era uma oportunidade porque os seus ativos não perderam os fundamentos, o que eles fizeram foram lá e compraram mais. E vejam, de março de 2020 até atualmente, temos aí uma valorização de 53%. Então, se você quer se tornar um investidor de sucesso, você precisa ter paciência, você precisa saber que o seu investimento ele vai começar a dar fruto realmente, né, um fruto robusto daqui a 10, 15, 20 anos. Depende da quantidade de dinheiro que você investe hoje. Então, se você ficar aí desesperado por cada quedinha no curto prazo, você pode até mesmo perder dinheiro, porque você vai ganhar dinheiro justamente aproveitando essas oportunidades, aproveitando ali que aquele ativo que você conhece, que é um bom ativo, está caindo, comprando mais, porque no longo prazo a sua rentabilidade ela tende a aumentar. E veja como ter paciência é importante. Eu peguei aqui o máximo que atualmente está aqui, ó, desde 2006. Nesse período, a Bolsa de Valores, né, o Ibovespa, teve uma valorização de 152%, o Dow Jones mais de 2.600%, o S&P 500 mais de 2.400%. O Nasdaq temos aqui mais de 4.000%.
Então, quem fez bons investimentos e foi aproveitando as quedas que ocorreram para investir mais, tiveram aí rentabilidades até mesmo superiores a essas que eu te mostrei, porque é muito fácil você superar um índice, seja o Ibovespa, seja Dow Jones, é muito fácil porque você pode escolher aí boas empresas, né? Melhores empresas do que estão ali dentro desses índices. Mas a chave principal é você ter paciência, é você ter constância e, logicamente, você ter disciplina. Com isso e fazendo bons investimentos, você viu, né? A rentabilidade, ela costuma ser para cima. E bem, esses são os 5 erros mais comuns de investidores iniciantes. Eu tenho certeza, se você não cometer nenhum desses erros, você vai sair na frente de mais de 99% dos investidores que estão entrando agora na Bolsa de Valores. E bem, se você gostou desse tipo de conteúdo, não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder mais nenhum vídeo como esse. Fico por aqui e nos vemos no próximo vídeo.